Salve, salve bípedes do planeta Terra! Eu sou Jaime Lima Neto e a gente vai continuar na nosso aprendizado, nosso curso de Python no módulo 1. Essa é a aula 5 e a gente vai falar sobre booleanos, tá? Então, o que são booleanos? Qual é o conceito dele? São valores lógicos, tá? Para eu testar. Ele vai me dizer se um elemento é verdadeiro ou falso. Ele é o mais elementar dos binários, tá? A partir dele, eu tenho diversos operadores. Maior, menor, igual, maior ou igual, menor ou igual, diferente, ou, e não. Tá? Exceto esses três últimos, os anteriores a gente está acostumado a lidar com a matemática no nosso ensino fundamental. Tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente já usa esses operadores na matemática, né, básica, na matemática elementar. Tá? Vamos entender como é que a gente utiliza esses operadores, para que eles servem. Tá? Vamos imaginar que eu estou num sistema que está mexendo com um saldo bancário. Tá? E aí eu tenho um saldo na conta no valor de 700, tá? Eu tenho o valor do débito, eu quero pagar uma conta no valor de 343. Quando é que um sistema pode me autorizar a fazer essa transação? Tá? A regra tem que ser que o meu saldo na conta tem que ser maior ou igual ao valor do débito. Né? Porque, exemplo, se eu tentar passar uma conta de 750, eu tenho que dizer, opa, você não tem saldo para fazer isso. Tá? Agora, 343 está dentro do meu saldo e depois, ou seja, uma vez que está autorizado, eu posso efetuar o pagamento e subtrair do seu valor para manter, né, que não tenha duplicidade, né, e que você tenha sempre uma visão do seu sistema com o saldo real que você tem na sua conta. Tá? Então veja só, quando eu mando imprimir na tela, eu tenho que true, tá? Ou seja, é verdadeiro. Tá? Meu saldo na conta ele é maior do que o meu débito. Vou fazer um teste. Vamos colocar 1343 aqui agora. Vamos dar o play e agora falso. Ou seja, o sistema, na hora que testar essa variável débito autorizado, que é uma pergunta, esse débito está autorizado para ser feito? Vai me dizer, não, não está. Então eu tenho que retornar para o meu usuário e falar assim, olha, você não pode fazer isso aqui. Tá? Então vamos voltar para cá, 343. E aqui eu digo, sim, você pode fazer, né? Então agora a gente vai dar acesso. Outro formato, esse aqui, são os operadores matemáticos, tá? De comparação. Nesse caso aqui eu tenho também posso fazer o comparador de igualdade. Nesse caso, veja só, temos uma característica muito peculiar. Tá? Ele tem um símbolo diferente, são duas vezes o símbolo igual. Por quê? Porque a gente já tem um igual aqui, que na verdade é para atribuir. Ou seja, eu digo que saldo, eu pego 700 e atribuo na minha variável, saldo na conta. Tá? Então como é que o Python ia saber se você está querendo comparar ou atribuir? Tá? Então por isso foi convencionado a gente utilizar dois símbolos de igual. Tá? E ele já entende que é um comparador e não um atribuidor. Veja, olha só, a gente tem até um exemplo aqui. Ó. Você está tentando acessar, digitou o seu PIN. Eu tenho um PIN cadastrado, a sua senha, seu código cadastrado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você digitou 9876543. Tá? E aqui eu pego acesso autorizado para verificar se você tem um acesso autorizado. E olha só, eu tenho igual, ou seja, eu estou atribuindo a variável acesso autorizado, tá? O PIN cadastrado, verificando. O PIN cadastrado ele é igual ao PIN digitado, porque se ele não for, você não pode acessar. Tá? Então vou imprimir na tela se o acesso está autorizado. E olha só, deu falso. Logo, você não pode acessar. Entendeu? Muito legal, né? Além disso, nós temos esses outros três, tá? Esses outros três são comparadores, né? Ou seja, eu vou testar vários elementos em sequência. Então, por exemplo, quando eu vou fazer esse saldo da minha conta, eu tenho que fazer o seguinte, ó, legal, eu preciso verificar se o meu saldo na minha conta é maior ou igual ao débito e se o seu PIN, ou seja, o código que você digitou, é o mesmo do que está cadastrado. Tá? Por quê? Se eu tiver um saldo maior na conta, eu posso pagar se você colocar uma senha errada? Não. Se eu colocar uma senha certa e eu não tenho saldo na conta, também não posso pagar. Tá? Então por isso é muito importante saber desses elementos de testar, né, por etapas, né? Só que também é sempre importante muito cuidado com isso, porque nesse caso, imagina só, se ao invés da gente colocar que é um operador de acrescentar esse filtro,
Tá? Ou seja, tem que estar autorizado, o débito tem que estar autorizado e o acesso tem que estar autorizado. Imagina, se a gente erra e coloca ou, tá? Ou seja, eu posso ter a condição de ser aprovado mesmo sem o débito autorizado, porque o acesso deu certo, digitou a senha certa. Ou pior, você digitou a senha errada, mas o débito está autorizado porque tem saldo na sua conta. Tá? Então vamos aqui, ó. Nesses operadores, tá? No caso do condicional ou, tá? Se eu tiver true com true, verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro com falso, é verdadeiro, porque ele só precisa de um, é ou. Tá? Falso com falso, dá falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. É ou. Basta que uma das condições dê verdadeiro para que ele seja verdadeiro. Afinal, é um ou. Já a condicional lógica, o e, tá? Ele obriga que todos sejam falsos. Então, assim, eu tenho verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, não passou. Esse cara precisava ser verdadeiro. Ou seja, você precisa ter saldo na conta e precisa ter a sua senha correta. Tá? Eu não tenho um saldo na conta e a minha senha não está correta, ou seja, falso com falso vai dar falso. Tá? Eu não tenho um saldo na conta, mas a minha senha está correta, também vai dar falso. Vamos aqui. Olha só. Então, na condicional e, somente o primeiro, tá? Ou seja, somente quando tudo é verdadeiro, ele então é verdadeiro. Então ele deixa passar. Tá? O operador lógico not, ele é uma negação. Tá? Ou seja, eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu não posso aceitar isso. Tá? Então eu posso dizer assim, olha, se o seu saldo está negativo, tá? Então eu poderia dizer que, por exemplo, aqui deixar um comentário, se o saldo na conta not menor que zero. Ou seja, seu saldo na conta não pode ser menor que zero. Você está negativo já. Nem preciso testar. Tá? Ou seja, não importa o valor do seu débito. Você já está devendo no sistema. Tá? Então ele serve na negação. Tá? Se ele não é true, ó, ele é falso. Se ele não é falso, ele é true. Tá? Então eu estou negando a condição, né? O operador condicional que estiver vindo pela frente, pelo comparativo, tá? Para eu testar. Tá? Assim como as demais, os booleanos, eles também têm conversores. Tá? Isso aqui é muito interessante porque a gente pode utilizar mais para frente em diversas formas diferentes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável idade, eu tenho a variável nome Anakin Skywalker, a idade é um inteiro 13, o nome Anakin Skywalker, filhos eu tenho um inteiro 0. O telefone fixo eu tenho o non, lembra que a gente falou lá que é do tipo vazio, tá? E eu tenho, na verdade, também um outro telefone fixo, tá? Vou colocar aqui 2 para a gente comparar, tá? Que é um texto vazio, não uma string vazia, tá? Olha só, quando eu executo, somente esses 2 são verdadeiros. Por quê? O Python, ele considera que o 0, ele é um falso, tá? O vazio é falso, mesmo sendo vazio none, tá? Como uma string vazia, tá? Então isso aqui também é uma convenção da linguagem, ok? Então é isso, com isso a gente termina o módulo 1, né, com essa nossa aula, e agora a gente vai começar a avançar um pouco mais com novos operadores para a gente brincar um pouco mais com a linguagem com Python. Espero que você esteja curtindo, tá? Lembra sempre, qualquer dúvida, chama a gente, não se envergonha, tá? O notebook vai estar sempre na descrição do vídeo, tá? Então deixa um comentário, a gente está aqui para acompanhar, envia para algum amigo que está precisando aprender um pouco de programação, e a gente vai dando um passinho de cada vez. Por enquanto estamos pegando a lógica da programação, tá? Não se preocupa, logo mais a gente vai ter módulos muito mais avançados, mas a gente vai dar um passo de cada vez, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.